Pessoal, quero falar com vocês sobre o final do século XIX, mais precisamente do ano de 1895. E aí alguém pode perguntar o que tem a ver a camiseta, por exemplo, do Esporte Clube Rio Grande com o ano de 1895. Olha, talvez não tenha muito a ver, porque 1895 é o ano de fundação do Clube de Regatas Flamengo, que alguns dizem que é o clube de futebol mais antigo em atividade do Brasil. Não é. O Flamengo é fundado em 1895, mas como clube de regatas, né? Ou seja, um clube de esportes náuticos. O futebol é introduzido depois no Flamengo, né? O Esporte Clube Rio Grande, que é esse aqui, foi fundado em 1900, sendo, portanto, o clube de futebol, né, conhecido como Vovô Rio Grande, que está em atividade até hoje nas competições regionais, né? Infelizmente não há muito tempo não participa da primeira divisão do futebol gaúcho, mas é um clube querido por todos, enfim, e faz parte da nossa história. Por que eu começo essa fala dizendo sobre o ano de 1895 e falando sobre futebol? Porque 1895 é o ano da final da Champions League, não, da final da Revolução Federalista. E falando de futebol, porque aqui no Rio Grande do Sul, muitas vezes a gente leva a política para o lado futebolístico, né? Aqui a gente sabe que a gente tem muitos clubes queridos, muitos clubes que têm potencial, mas dois que são conhecidos mundialmente, que é o Esporte Clube Internacional e o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então, muitas vezes, as pessoas acabam levando a política para esse lado da grenalização, ou seja, quem não está comigo é meu inimigo. Não que o futebol seja tratado por inimigos, mas a gente leva a rivalidade por questões políticas por um viés quase futebolístico, e aí isso acaba tornando a política uma situação ridícula quando a gente aborda dessa forma, né? A gente tem como conviver com quem pensa diferente da gente. Aliás, é saudável, é salutar que a gente tenha pessoas que pensem diferente da gente, para dizer, olha, acho que isso poderia ser feito de uma outra forma, eu faria de outra forma, e às vezes as críticas construtivas realmente nos ajudam a crescer e ver onde a gente está errando. Ano de 1895 é o ano em que o coronel Orestes Lucas enviou, lá no final de agosto, um telegrama para o outro coronel aqui da nossa cidade, né, de Santana do Rio dos Sinos na época, o coronel Paulino Teixeira, dizendo e saudando que a Revolução Federalista, que ficou conhecida também como a Revolta da Degola, havia acabado. Porque o sul do Brasil, de maneira especial o Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina e também o Paraná, mas como a gente está falando do Rio Grande do Sul, vamos nos ater ao nosso estado, estavam no momento em que politicamente estavam divididos entre os republicanos e os federalistas. Os republicanos receberam um apelido pejorativo, ou seja, um apelido para sacanear, um bullying da época, né, chamando-os de pica-paus, né, porque o uniforme dos republicanos, dos militares republicanos, era azul e tinha detalhes em branco e vermelho, né, ou seja, lembrando a ave do pica-pau, né, parecido com o personagem criado pelo Walter Lantz. Só que o Walter Lantz cria esse personagem nos anos 40, ou seja, muito depois. Então não houve inspiração dos republicanos no Walter Lantz. Pode ser o contrário, de repente, né? E os federalistas eram chamados de maragatos, que era um apelido pejorativo, porque esses federalistas contavam com pessoas que vinham também de tropas revolucionárias do Uruguai, que eram descendentes de espanhóis da região de Maragateria, na Espanha, né, onde eles eram conhecidos como mercenários, ou seja, mercenário, aquele que acaba trabalhando, se vendendo por dinheiro, ele não tem identificação com causa política, com causa humanitária, com um país, com nada. Onde pagar, ele vai, né? Bom, essa Revolução Federalista ela acontece em 1893, ela começa em 1893, porque o presidente do Rio Grande do Sul, na época chamava presidente, né, seria o governador, né, hoje o nosso governador é Eduardo Leite, mas na época era um sujeito chamado Júlio de Castilhos, né,
o Júlio de Castilhos ele promulga uma nova Constituição, na qual essa Constituição dava a ele próprio amplos poderes, né? Ou seja, ele ia governar com pouquíssima contestação. Isso gera, né, naquelas pessoas que pensavam diferentes, uma revolta. E a partir disso, então, o Gaspar Silveira Martins, né, que era de um outro partido, do Partido Federalista, acaba então declarando guerra contra os republicanos, né? E existe várias situações em que as pessoas eram degoladas, né? Esses republicanos eles ficaram conhecidos por usarem um lenço vermelho, né? O lenço maragato, como a gente aprende, né? Quem frequenta os centros de tradições gaúchas vai aprender sobre isso, né? O lenço vermelho, o lenço maragato. Algumas pessoas dizem que esse lenço vermelho ele estava associado ao sangue que corria do pescoço das pessoas, quando na verdade esse vermelho era a cor do Partido Colorado, né? Colorado vermelho, que vinha do Uruguai, né? Nós tínhamos os colorados e os blancos no Uruguai, né? Que é uma outra questão que a gente pode abordar num outro momento. Esses maragatos, então, eles vão conquistando o poder, de certa forma, através desses atos violentos, né? E a intenção desses maragatos era também derrubar, além do Júlio de Castilhos, o presidente da República, que era o Marechal Floriano Peixoto, né? Floriano Peixoto, então, que governava. A gente tem que lembrar que a capital do Brasil, nesse momento, era o Rio de Janeiro, né? Brasília vai ser a capital do Brasil só lá na década de 60, com o Juscelino Kubitschek, né? Brasília não existia, né? Brasília é criada pelo Juscelino Kubitschek. Essa revolta, então, desses maragatos, ela acaba adentrando o sul do Brasil, né? Parte do sul do Rio Grande do Sul e vai passando até chegar ao Paraná, na região da Lapa, onde eles são cercados, né? Eles acabam, então, tendo uma batalha muito sangrenta e as tropas do centro do país, as tropas do governo, acabam, então, vencendo esses maragatos, né? No ano de 1895, então, finalmente é assinado o acordo de paz na cidade de Pelotas entre os republicanos e os federalistas. A história política do nosso país, ela não é uma história tranquila. Às vezes a gente costuma ouvir, eu costumo ouvir muito, a história do Brasil é uma história pacífica. Não é. A história do Brasil é marcada e manchada com muito sangue, né? Principalmente o sangue negro, com o sangue dos povos originários, com o sangue das pessoas que vieram da África em condições péssimas. Claro que também muitas pessoas europeias acabaram morrendo, né, dando a sua vida por causas que elas julgavam justas, mas o que tem que ficar é que a história do nosso país é uma história que ela não é uma história de paz, de fraternidade, de calmaria. Pelo contrário, existem muitos conflitos e muitas revoltas que aconteceram no nosso país. A nossa cidade, Capela de Santana, ela foi, por exemplo, cenário da Revolução Farroupilha. Nós tivemos relatos e casos de revoltosos farrapos que saqueavam fazendas, que saqueavam casas, por exemplo, né? A nossa cidade também é conhecida por ser sede do 11º Batalhão de Cavalaria, né? A sede da cavalaria do 11º Batalhão da Guerra do Paraguai. É uma guerra que ocorre de uma maneira totalmente impensável. Nenhuma guerra é pensável, vamos dizer assim, mas é uma guerra em que o país Paraguai acaba sendo destruído, principalmente pelo Brasil, e principalmente quando o Conde Dan, né, acaba assumindo as tropas imperiais. Mas isso é um outro assunto também que a gente pode abordar aqui. Nessa época, o presidente de Santa Catarina, vamos traduzir, né? O governador de Santa Catarina era um cara chamado Hercílio Luz, né? O Hercílio Luz, então, famosíssimo, é nome de ponte, é nome de cidade, é nome de time de futebol em Santa Catarina. Ele governava na ilha de Santa Catarina, que se chamava Desterro, né? Em homenagem ao Floriano Peixoto, presidente da República naquela época, que morre no ano de 1895, e olha só, teve missa
não de corpo presente, né, mas teve missa aqui na paróquia. Deixa eu ver onde está a paróquia. Lá na Paróquia Santana, né, não na igreja matriz que nós temos hoje, mas numa outra igreja, em homenagem à morte, né, uma missa em homenagem à morte, à figura do Floriano Peixoto. Há relatos escritos em documentos que pessoas doaram coroas, que pessoas choravam, que pessoas estavam muito tristes pela morte do presidente da República. Quer dizer, então a nossa história ela está muito ligada à história do centro do país. Nós não estamos isolados. Se um momento a gente foi à ida do Rio dos Sinos, agora a gente não é mais, né? E voltando lá ao governador de Santa Catarina, o Hercílio Luz, ele acaba então prestando uma homenagem ao Floriano Peixoto, mudando o nome da cidade que chamava Desterro para a cidade de Floriano, né? Cidade em grego é polis, né? Então a cidade de Floriano passa a se chamar Desterro, passa a se chamar Florianópolis. Notem como a história ela parece longe da gente, mas ela se faz presente muito próximo, de uma maneira quase que a gente pode tocá-la. Os fatos que aconteciam lá no Rio de Janeiro reverberavam aqui em Santana do Rio dos Sinos, em Capela de Santana. Os fatos que aconteciam em Porto Alegre reverberavam aqui também, né? Porque a história ela não se faz de maneira estanque, ela não se faz de maneira parada. Todas as coisas estão ligadas. E é por isso que é importante que a gente valorize, que a gente estude, que a gente conheça a nossa história, que ela é rica demais. Seja a gente mista, seja a gente colorado, seja a gente chimango ou maragato. Afinal, como dizia o Vitor Matheus Teixeira, Deus é gaúcho, né? De espora e mango, né? Essa própria canção ela também é uma canção que ela causa uma certa polêmica por alguns aspectos que são abordados nela, né? Teve até um deputado um tempo atrás que lançou uma ideia dela se tornar um hino popular do Rio Grande do Sul. É porque eles quase não têm o que fazer, né? Mas enfim, que a gente possa aprender sempre com quem pensa diferente da gente, que a gente possa expor as nossas ideias e que principalmente a gente possa conhecer e valorizar a nossa história. Seja a gente lenço vermelho, lenço branco ou lenço azul.